canal GPS Português no ar. Olha eu aqui de novo. Hoje tem spoiler da prova do Enem 2020, um conteúdo cobradíssimo intitulado Funções da Linguagem, e nesse momento a gente vai abordar três, que são a emotiva, a poética e a referencial. Não se esqueça, se inscreva no canal e acompanhe as novidades por aqui. Vamos? Isso mesmo, spoiler da prova do Enem 2020. E eu tô aqui hoje para te ajudar a entender um pouco mais esse estudo tão importante, porque afinal de contas, falar de funções da linguagem é falar de propósito do texto, é falar de função social desse texto. E não há, vamos combinar, nenhuma prova de língua portuguesa, qualquer que seja o modelo, que não cobre essa habilidade. Não basta ser bom leitor, precisa ser conhecedor de mecanismos que fundamentem a produção do texto, a produção do discurso, e hoje nós estamos aqui como leitores, como observadores do discurso do outro. Então hoje nós vamos apresentar três textos, porque a partir dessa tríade nós vamos identificar qual é a função da linguagem que predomina, que se destaca em cada um deles. O primeiro texto que vai ser trabalhado aqui hoje é um texto escrito por Haroldo de Campos. Então, nesse momento, não me interessa necessariamente a autoria. O que me interessa é o que é que o texto aborda, quais são as características relevantes de cada um, por que que em cada um desses textos existe uma função que fica em evidência, que fica em destaque. Vamos juntos? Quero você atento e participando dessa videoaula. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Sangrando de sangue a sangue. Observem vocês que Haroldo de Campos, ao produzir esse poema, ele faz uma referência a como a mensagem é transmitida, e a estética desse texto é um traço muito relevante da famosa função poética. Observem vocês que existem construções que movimentam ritmo, melodicidade. Então, de sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. E assim por diante. Então, existem características nesse texto 1 que nos remetem à presença da função poética. Por quê? Essa função poética valoriza a mensagem, como essa mensagem é transmitida, que tipo de mecanismos estéticos e estilísticos são perceptíveis aí. Nós temos a questão do ritmo, a questão da melodicidade, a questão da apresentação desse poema, brincando com soldado, salgado, sovado, sugado, sonado, sangrando. Observem que existe uma importante figura de linguagem chamada aliteração, com a repetição da consoante S, que movimenta ao longo do texto uma questão que é muito interessante na sua forma, na sua construção dessa mensagem voltada para o procedimento literário. Observem vocês que existe exclusivamente nesse texto 1 a presença da função poética. Por quê? Porque o que chama a atenção é a mensagem, é a construção dessa mensagem por meio da estruturação do texto. Existe um outro recurso sonoro também, conhecido como paronomásia, que é o uso de palavras que têm uma grafia parecida, que tem um som parecido, mas que tem significados diferentes. Então, observem que ele joga com a sonoridade. Soldado, salgado, sovado, sugado, sonado, sangrando. Percebam que essas palavras
além de apresentarem a repetição da mesma consoante S, gerando o procedimento conhecido como aliteração, nós também encontramos a paronomásia. Então, nesse texto de número 1, nós temos o predomínio da função poética, também conhecida como função estética. Vamos comparar esse primeiro texto com o texto de número 2, de uma escritora, cronista, poetisa, ainda viva, Lia Luft. Essa crônica, eu trouxe um fragmento da crônica produzida por ela, intitulada Pensar é Transgredir. Nosso objetivo aqui é entender qual é o propósito fundamental desse início da crônica. Ela começa escrevendo assim: não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos, para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos. Mas compreendi num lampejo, então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser de mais fútil nem de mais acomodada. Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece, porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como um jarro que se renova a cada gole bebido. Percebam que essa crônica faz parte da literariedade. O gênero crônica está associado à tipologia narração. Observe que a gente tem aí marcas de pessoalidade, embora também existam muitos pontos em que a poeticidade também fica marcada de maneira interessante e de maneira visível. Mas nós temos nesse texto 2, observem vocês, marcas dessa primeira pessoa, ou seja, marcas de autoria, marcas de emotividade, marcas de pessoalidade do discurso. É por isso que esse texto de número 2, embora ele traga como secundária a função poética, é visivelmente a função expressiva ou emotiva que fica em destaque, visto que Lia Luft utiliza-se da emoção para exprimir a sua ideia de que estar vivo, ser pensante, é transgredir a própria existência. Vamos agora para o texto de número 3, uma manchete do jornal Estado de São Paulo, que afirma: queimadas na Amazônia provocam reação mundial. Observem que agora, já apresentando como manchete de um jornal, nós temos visivelmente o caráter de referencialidade desse texto. Por isso, quando a gente lê queimadas na Amazônia provocam reação mundial, não há como o leitor interpretar essa informação de outra forma, senão da forma como ela é apresentada. É por isso que fica em destaque nesse texto 3 o elemento da comunicação chamado de referente ou simplesmente o contexto. Vale ressaltar que nós temos aí a presença de uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, uma linguagem com clareza, de modo que a intenção desse texto 3 seja completamente diferente dos textos trabalhados anteriormente. É por isso que o estudo das funções da linguagem é um estudo que aparece com grande relevância na sua prova do Enem. Gostou das dicas? Curta, compartilhe. A gente se vê por aqui. Um beijo grande e até lá.